Jornal da Mix. Bom, e a gente dá sequência, então, à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Blumenau. Hoje, a nossa quarta entrevista e a convidada é a Rosane Magali Martins, do PSOL, que está aqui no estúdio ao vivo com a gente. Rosane, vamos ter 12 minutos para que você possa falar, conversar com a gente e para que o nosso ouvinte possa te conhecer um pouco mais. Bom dia, seja bem-vinda. Eu que agradeço estar aqui com vocês, Pancho e Gisele, na Rádio Mix, né, trazendo esse importante novo compromisso na minha vida, que é assumir uma pré-candidatura pelo PSOL na cidade de Blumenau. Maravilha. Uma pré-candidatura a prefeito, né? Porque você já participou de eleições, para vereador e para deputado também, né? Eu sou nova na política, né? Aham. Porque eu acho que é 4 anos que eu disputo. Então, eu me sinto uma novidade, o meu nome sendo colocado pelo partido, né? Foi uma decisão do partido, não é uma decisão minha. E das pessoas que convivem, né, nos movimentos sociais, que acham que a nossa pré-candidatura é muito importante para a cidade, porque traz um diferencial, né, para essa disputa nesse momento que a gente está vivendo na cidade. Você se denomina ou coloca ali nas suas apresentações advogada das famílias, né? O que é que você, como candidata, né, pré-candidata, vê de necessário esse olhar para as famílias, né? O que se pode fazer no executivo, enfim, né? O que não abrange muito, mas o seu olhar sobre isso. Ao longo da minha carreira, enquanto advogada, eu já fui jornalista por 10 anos na cidade, e nos movimentos sociais todos que a gente atua, a gente tem contato com as pessoas. Então, a gente está falando muito nas famílias, né? Na candidatura também, a nossa pré-candidatura é da família PSOL. A gente é um partido pequeno, mas é um partido muito diverso, muito plural, muito inclusivo, e olhando para as dificuldades das famílias da cidade. Então, quem olha rapidamente para Blumenau e só vê a propaganda que é feita dela, pensa que a cidade está perfeita, não se precisa de mais nada. E nós, com essa convivência na comunidade, né, junto às pessoas negras, às pessoas da diversidade, às mulheres, aos trabalhadores, a gente vê que um outro olhar que ninguém está dizendo. A cidade tem problemas sérios, graves e urgentes e que têm que ser encarados. Alguns deles dizem respeito a gente olhar para a periferia, olhar para os morros, olhar para a cidade como um todo e não priorizar verbas e recursos e obras para centro, só para o turismo, enquanto que a gente tem necessidades urgentes e prementes, que vocês devem saber, porque vocês também trabalham com o jornalismo, né? A falta d'água é inadmissível que uma cidade como Blumenau tenha falta d'água. Isso é falta de planejamento, é a falta de estratégia e falta de priorizar, né? O que é importante? A água é fundamental para a existência humana, né? E eu moro no bairro Escola Agrícola, no Morro, na rua Carlos Herbes. Eu fiquei 7 meses só recebendo água da meia-noite às 5 da manhã. Então, se eu passo por isso, imagina aquela senhora trabalhadora que vai limpar a casa dos outros como diarista, o que ela não está passando na casa dela? Como é que ela vai fazer a comida dela, lavar a roupa dos filhos, se ela não tem água durante o dia na caixa d'água? Então, esse e tantos outros problemas, né, que a gente vai enfrentar. A gente veio de 3 seminários que o pessoal, eu acho que é o único partido que está fazendo isso na cidade. A gente tem um plano de governo que foi elaborado coletivamente em 2020. Né? E agora a gente fez 3 seminários, convidamos técnicos para dizer qual é o diagnóstico da cidade, para atualizar esse plano de governo e trazer propostas para a cidade. E é o único partido que eu ouço falando disso. Eu não venho aqui trazer a proposta da Rosane, são as propostas do partido, integrados com a comunidade, com a sociedade e com os técnicos. Ou seja, pelo que a gente percebe, o plano de governo já está em construção, essa Já. candidatura está se consolidando, apesar de ser uma pré-candidatura agora, né? Porque muita gente, Rosane, imagina ou fica esperando por uma união da esquerda aí para enfrentar justamente todo o potencial que a direita tem aqui na cidade ainda e tem ao longo dos últimos anos, por exemplo, né? A direita, centro-direita, enfim. Existe essa possibilidade de uma união aí com o PT, por exemplo, numa candidatura única? Que avaliação que você faz aí em relação do pessoal A gente aguardando
aguardou, o pessoal já se coligou com outros, né, com o PT em outras épocas e períodos, mas aqui em Blumenau a gente estava aberto até a negociação, mas a gente não viu uma sinalização positiva a isso, e vamos seguir sim com a nossa pré-candidatura, e vai ser uma pré-candidatura muito bonita, porque a gente está coligada com quem? Com o povo, com a comunidade, com as mulheres, com as pessoas pretas que estão fora das políticas públicas de Blumenau, com os trabalhadores e com as trabalhadoras, com as pessoas PCDs, com os autistas. É tanta exclusão na cidade que a gente representar, estar junto com toda essa comunidade, eu digo que a nossa coligação do PSOL com essas pessoas é imbatível. Não é uma coligação para recurso financeiro, para usar a estrutura pública para se favorecer, você sabe como é que isso funciona, e sim, é uma candidatura legítima, vinda das ruas, vinda dos movimentos, né, ao lado das pessoas que reclamam, e muito, né? Desde o transporte coletivo ineficiente, ineficaz, que a gente tem propostas muito concretas. Em 2020 a gente falava em tarifa zero, todo mundo dizia, ai, que absurdo. Aí o pessoal vindo com uma proposta que não é viável. Né? 4 anos depois a gente vê 100 cidades brasileiras que implementaram tarifa zero, onde a população tem acesso ao direito da mobilidade, né, na cidade, com êxito, deixando de dar subsídios para as empresas, né, para agir, e sim investindo no transporte coletivo público de Blumenau. Falando em mobilidade, a gente sabe que o trânsito em Blumenau ele é peculiar porque ele não tem muitas saídas, né? O que o partido, então, já que vocês têm esse plano, né, de governo, já pensou a respeito disso em relação a outros modais? Porque o ônibus é uma só que a gente vê tantas outras alternativas crescendo e as coisas vão acontecendo e nada se faz para que seja viável, por exemplo, os patinetes, enfim. O que a mobilidade urbana significa para vocês e qual a prioridade delas nesse plano? Para nós, a mobilidade urbana é prioritária, e eu vou continuar no tarifa zero, porque é o seguinte, se eu tenho um transporte coletivo eficaz, eficiente, que circule pela cidade, eu tenho a segurança que se eu estou lá na escola agrícola, na rua Carlos Herbes, que o ônibus vai passar naquele horário, e eu vou poder me deslocar com segurança, eficiência, que vai ser aquele horário cumprido, eu vou usar menos carro, e eu vou ter menos trânsito de veículo, porque a cidade não tem como abrir outras vias públicas, né? Não tem como fazer metrô, uma cidade que inunda desse jeito. Então, a gente tem que trabalhar com a nossa realidade e oferecer um transporte público eficiente, eficaz, que vai diminuir o fluxo de veículos. Tem uma ideia também que apareceu no nosso plano, no nosso seminário, que é, ao redor dos terminais, ter grandes bolsões de estacionamento. Se o transporte é eficiente, a pessoa deixa o veículo lá e se desloca na região central, nos grandes centros, deixando o carro estacionado lá, seguro. Então, são pequenas coisas, não é tão difícil assim, tem que ter vontade política. E a tarifa zero também é muito fácil de implementar se a gente souber administrar o recurso público com seriedade, sem corrupção, sem desvio, o preço certo, remunerar os ônibus, por exemplo, por quilômetro rodado, que aí eles vão circular mais para ganhar mais dinheiro também, e não por passageiro. Em vez de estar dando subsídio para a empresa, a gente faz esse fundo de transporte coletivo, o Vale Transporte que o empresário paga hoje vai para esse fundo. Blumenau arrecada mais de R$1 milhão por mês com multas de trânsito. Né? Então, esse recurso que é proveniente desse mesmo segmento, investir em transporte coletivo. Eu acho que se a gente assumir e implementar só isso, a gente vai resolver um grande problema para a cidade. Mas a gente tem outros problemas, por exemplo, quando a gente fala em família, em mulheres, a falta de contraturno. Como é que uma mãe solo em Blumenau, nós temos mais de 53% de eleitoras que trabalham, que criam seus filhos, a maioria sozinha. Como é que ela vai trabalhar se ela tem creche em meio período? Quem é que cuida dessa criança no outro meio período? Isso, para nós, eu, enquanto uma gestora mulher, que sou aliada a todas as pautas das mulheres, né, da violência e da redução da violência, eu acho que o contraturno também vai possibilitar e viabilizar a vida do trabalhador, da trabalhadora, dessa mulher que não tem onde deixar seu filho. E também pegando a segurança pública, que é um
um ponto assim que a população assim, diz melhorar a segurança pública. Blumenau está entre as 5 cidades mais seguras do estado de Santa Catarina. Mas ela é a mais insegura para a gente, nós mulheres. Saiu agora recentemente um estudo que diz que o Vale do Itajaí, Blumenau, é uma das cidades mais inseguras para nós mulheres, na área da violência, de sermos espancadas, agredidas, violadas, estupradas. Então, é uma prioridade também do nosso partido e das pessoas todas que estão nos ouvindo, né? Que a gente tem um mix de propostas, também assegurar esses direitos de segurança e de contraturno para as mulheres trabalhadoras de Blumenau. Rosane, a gente percebe na tua fala, a gente está encaminhando para o final já da entrevista, essa preocupação com a família, com as minorias e tudo mais, que a gente já conhece até do teu trajeto, né, profissional. Mas eu fico curioso para saber, por exemplo, como é que o pessoal, como é que vocês pensam, por exemplo, atrair investimentos para melhorar a economia da cidade, né? Vocês trabalham também nesse sentido, assim, de saber exatamente como atrair novos negócios, novos empregos aqui para a nossa cidade? A nossa gestão vai ser paritária, né? Isso eu vou assegurar, porque é uma cidade que tem 50% de mulheres eleitoras e moradoras. A nossa gestão vai ser paritária e nós temos exemplos também que o pessoal pensa nacionalmente, né? O nosso partido foi o que mais cresceu no último ano. Nós crescemos 30%, enquanto os outros se fundiram. E a gente tem propostas discutidas. A gente tem um Boulos, né, que é o primeiro colocado nas eleições de São Paulo, que ele tem propostas para a cidade de São Paulo. E a gente, é claro, que discute também no partido nacionalmente do que é bom e do que é possível. E nós somos um partido democrático e aberto. E vamos também buscar recursos, obviamente, e estabelecendo o diálogo com a parte empresarial e estimulando também as empresas que sejam sustentáveis e viáveis, né? Porque chega de empresas predatórias que vêm ao município, destroem, poluem e nada contribuem para o meio ambiente. Isso para nós também é um ponto muito importante. Perfeito. Muito bem. Algo mais que você queira ressaltar aqui, que ainda temos 1 minuto. Olha! Eu quero dizer que eu sou filha de trabalhador e trabalhadora. Minha mãe trabalhou como costureira da Hering e meu pai, ele era tecelão da Artex. E é muito importante que as pessoas saibam que nós temos seriedade, nós temos formação. Eu tenho uma pós-graduação que eu fiz no México em gestão em saúde, que me qualifica para administrar a cidade. Eu tenho um mestrado em educação, que me qualifica em olhar para a cidade nessa área da educação. Eu também faço parte do Conselho de Saúde, né, do Conselho Municipal de Saúde. Já integrei o Conselho de Cultura de Blumenau. Então, a gente tem uma experiência técnica, teórica e também de vivência com a cidade. Então, eu me sinto muito preparada. O nosso partido é plural, é diverso, para trazer para Blumenau essas propostas viáveis para termos uma cidade diferente, mas efetivamente diferente, governada para as pessoas da periferia, para as pessoas negras, para os imigrantes que vivem aqui, que são 40% da população e que não são respeitados nas políticas públicas. Maravilha. Magali, Rosane Magali Martins. Várias pessoas me chamam de Magali. Eu quero agradecer a tua presença aqui, tua participação, aceitar o nosso convite. Eu Com que certeza, agradeço. Numa próxima oportunidade, a gente vai ampliar muito mais esse debate, né? Para você poder falar mais das propostas. As propostas, as candidaturas, né? Isso. Oficializadas, vamos dizer assim, né? Poder falar das propostas mais efetivas, enfim, né? Mas obrigada Eu por que enquanto agradeço a e nos vocês. vemos em breve. E aos ouvintes todos. Muito obrigada. Jornal da Mix. Oferecimento. Você pode estudar ainda esse semestre. Graduação EAD é na UniaSelv. O EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Rede Cooper, 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix!